pessoal, boa tarde, olha eu aqui de novo, professora Cláudia Luiza, educadora ambiental. Uma data muito especial, 5 de junho, dia do meio ambiente. Hoje também é aniversário da minha mãe, também é uma data muito especial. Se não fosse minha mãe, não estaria aqui. Bom, dia 5 de junho, por que essa data é importante para nós ambientalistas, professores, educadores ambientais, inclusive os alunos? Porque a gente faz uma reflexão sobre as questões que afetam o nosso querido planeta Terra. Bom, eu vou fazer um resumo para vocês, rapidinho, sobre o que é o dia 5 de junho e por que a gente fala tanto sobre isso. Eu poderia estar fazendo esse vídeo hoje, ensinando alguma coisa a respeito de reutilização, como já fiz, como fazer uma garrafinha dessa, reutilizar essa garrafa, fazer uma mini horta, reutilizar garrafa de água também. Mas, mais do que a gente ensinar a fazer alguma coisa que seja proveniente do resíduo, do lixo, a gente vai fazer uma reflexão sobre o Dia do Meio Ambiente. Bom, o Dia do Meio Ambiente ele foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1972, que tem como principal objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas de ordem ambiental, porque naquela época eles já estavam muito preocupados com as questões das indústrias, muito desmatamento, aquecimento global, e vários cientistas, várias pessoas, vários países começaram a ficar preocupados com isso. E desse encontro, dessa conferência lá, foi estabelecido o dia 5 de junho para ser comemorado em todos os países o Dia do Meio Ambiente. Se eu estivesse na escola hoje, muito provável que a gente estaria comemorando essa data especial, numa sexta-feira, conforme a gente comemora todos os anos com nossos alunos, tanto no Gente Eficiente, como nas outras escolas que eu já trabalhei. Para nós é uma data especial. Tudo bem que a gente tem que ter os cuidados com as questões ambientais todos os dias, não só nos dias de festa ou nos dias comemorativos, mas para nós não é um dia de festa. Bom, nosso planeta ele é afetado por muitos problemas das questões ambientais, e muitos desses problemas são provocados pelas ações dos seres humanos, nós, homens e mulheres. Estes problemas afetam diretamente o meio ambiente, fauna, flora, a flora, o solo, o ar e a água. Porque às vezes algumas pessoas consideram que meio ambiente é só lá na mata, só a floresta. Não é. Meio ambiente é aqui na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha escola, na minha cidade. Tudo envolve a questão ambiental. Quais são esses problemas? Eu só vou elucidar aqui alguns desses problemas para a gente poder fazer uma reflexão. Eu falei sobre o ar, Poluição do ar através do excesso de uso de carros, que sai aquela fumacinha ali, que é o uso de combustível fóssil, de gasolina, que é proveniente do petróleo, que é combustível fóssil, o carvão, o diesel. É poluição do ar através das indústrias, das fábricas, que jogam lá no ambiente, daqueles fornos, muita fumaça, poluindo o nosso ar, Enfim, a poluição dos rios, lagos, através do descarte do esgoto. A gente mora no município de Resende, a gente tem aqui o Rio Paraíba do Sul e outros rios, Rio Seis Maria, Rio Alambari, tem o Rio Grande que nasce lá em cima no Parque Nacional de Itatiaia, que é parte de Resende também. Mas o rio mais importante para nós é o Rio Paraíba, onde ele sustenta mais de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, acho que são 36 cidades. E nós dependemos desse rio. E o nosso esgoto, ele é jogado, uma parte dele é recolhido por uma empresa de água, recolhe esse esgoto para fazer o tratamento, para retornar para o rio, mas ainda não é 100%, 40% ainda é descartado no Rio Paraíba, direto. E lá no rio, tanto a gente consome água, como lá moram muitas espécies de animais. Lembra que a gente falou aquele dia do óleo? Uma gotinha de óleo pode poluir 1000 litros de água? Pois é, imagina se todo mundo jogar óleo na cozinha, no ralo.
Imagina os outros produtos que são jogados no ralo também e que tudo vai para o Rio Paraíba. Poluição do solo através do descarte irregular do resíduo. A gente já falou sobre isso também. Quanto tempo que esses produtos, quando eles vão lá para os aterros, lá para os lixões, quanto tempo eles podem ficar lá? 100, 200, 300, 500 anos. E isso é muito sério. E eles misturados com vários também vai gerar um líquido chamado chorume que vai poluir o solo. Descarte irregular, não é? Agrotóxico, muito do que a gente consome hoje está cheio de agrotóxico que é jogado por aviões ou então é dispersado nas próprias plantações. Esses agrotóxicos nos fazem muito mal, fazem mal às plantas e fazem mal ao solo também. Tá. Queimadas irregulares, as queimadas, de que maneira que elas afetam o meio ambiente? Primeiro que poluição do ar, meu cachorrinho está latindo aqui, poluição do ar, do solo e da fauna. São milhares de espécies ali, de insetos, de répteis, e aves que vivem naquele ambiente e que foi queimado, que não dá tempo para eles fugirem. Ou seja, eles morrem também, né? Desmatamento e corte irregular de árvores. E aí eu entro numa questão aqui, que o nosso repensar, eu vou chegar lá na frente, repensar da nossa atitude em termos de votar nas pessoas certas que vão defender o nosso país, o nosso planeta. Porque esse governo que está aqui hoje, federal, o presidente Bolsonaro, é um governo que praticamente pode se declarar inimigo do meio ambiente. Porque ele libera a caça, ele libera a pesca, através do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, houve um aumento assim, avassalador de desmatamento na Amazônia, na própria Mata Atlântica, que é onde nós estamos, nosso bioma aqui, Resende, está na Mata Atlântica. Então, isso afetou e está afetando diretamente a todos nós, com a poluição. E, enfim, com uma série de fatores que têm gerado muito mais problemas. Se nós já tínhamos problemas antes, agora aumentou mais ainda. O que esses governantes não entendem é que a gente precisa da mata, da floresta em pé. Que a gente precisa, porque elas são produtoras de água. E a gente precisa consumir água. As lavouras, as plantações precisam de água para poder se reproduzir. As fábricas precisam de água, nós precisamos de água. Então, é incoerente ter desmatamento desenfreado igual está tendo, com a possibilidade de acabar com a água. Eu já não penso nem mais a questão que a natureza deveria estar ali. Ela tem o direito de estar ali, mas não está. Isso vai também da nossa atitude de repensar nas pessoas que nós colocamos lá, nossos governantes, os deputados, inclusive os vereadores, os prefeitos e presidente, porque nos afetou sim. Mas, voltando para a questão aqui do dia 5, do Dia do Meio Ambiente, que inclusive, a título de governo, eu não vi nada, ninguém falando sobre isso, parece que as pessoas não estão preocupadas com a questão ambiental. Falei um pouquinho sobre a poluição da água, né? Veja bem, a gente está em plena pandemia, estamos em quarentena, estamos em casa para a gente não propagar esse vírus que tem matado muita gente. Só hoje, no dia 5, eu já sei que são mais de 30 mil pessoas no Brasil que morreram. Muita gente pegou coronavírus. E uma das maneiras de se prevenir não é através de lavar as mãos, fazer o uso correto da água, usar álcool em gel, lavar as mãos, usar máscara. Então, olha como é que a água, olha como é que os elementos da natureza são fundamentais para a nossa vida. E aí, eu entro numa questão, uma política, numa ação, uma política pública que foi criada para que as pessoas repensassem o descarte irregular dos resíduos e tivesse uma consciência sobre isso, chamado 5 R's, que é mais para a gente poder reduzir esse resíduo que vai para os aterros e que polui tanto. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu acho fundamental no dia 5 a gente fazer uma reflexão sobre isso. Bom, vou começar com os 5 R's, eu vou falar os principais, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Um está ligado ao outro.
Mas para vocês entenderem, o último, e nas escolas fala-se muito em reciclagem, né? Vamos reciclar, vamos reciclar. Mas o principal, que é o que a gente mais tem que fazer hoje, é o repensar. Veja bem, em plena quarentena, todos em casa, milhões de pessoas, posso até dizer bilhões de pessoas foram obrigadas a ficar em casa para não propagar esse vírus, né, que é o coronavírus. Isso relevou a reflexão de muita gente. Foram poucos carros nas ruas, muita gente começou a andar de bicicleta, começaram a pensar que realmente a gente não precisa consumir tanto. Será que a gente precisa de tanta roupa assim? A gente precisa de tanto calçado? Repensar o nosso cotidiano, as necessidades reais que nós temos. E algumas não são tão necessidades assim. Então, a reflexão que eu faço hoje sobre o Dia do Meio Ambiente é repensar nossos costumes, repensar em quem a gente vota, repensar o que a gente come, repensar no que a gente consome de alimentos, de objetos, de maquiagem, enfim, de tudo. Aí vocês perguntam para mim, Cláudia, você não se maquia? Não evito. Mas quando eu me maqueio, eu procuro um produto que agrida menos a natureza, que não tenha cobre. Você não pinta o cabelo? Não, parei de pintar o cabelo. Enfim, são várias pequenas ações que a gente faz no dia a dia que a gente contribui consideravelmente para o planeta, para o meio ambiente. E o repensar, ele está ligado àquilo que a gente consome. Repensar, inclusive, o descarte. Estou encaminhando esse resíduo, esse lixo que eu produzi para um galpão de reciclagem, onde ele vai ser levado para uma fábrica e não vai para um aterro. Repensar isso tudo faz parte da consciência sobre o Dia do Meio Ambiente. Aí o segundo item fala sobre recusar. Mas recusar o quê? Recusar produtos que são muito poluentes, recusar certos alimentos. Aí vou dar um exemplo aqui sobre refrigerante, por exemplo. Refrigerante, ele vem numa embalagem plástica, numa garrafa de plástico, e a gente bebe aquilo ali. Poxa, será que aquele refrigerante realmente serve para matar a sede? Viram quanta quantidade de açúcar ali tem? Você daria refrigerante para o seu bichinho de estimação, um gato, um cachorro, para matar a sede dele? E por que a gente tem que consumir tanto? Mas existe muita propaganda em cima disso. Isso acaba iludindo as pessoas. E como o açúcar é algo que vicia rapidinho, então as pessoas acabam tendo o hábito. Você sabia que uma colher de suco de limão tem mais vitamina do que uma garrafa inteira de um refrigerante? Eu não vou citar o nome aqui. Então, nesse sentido, é que a gente tem que repensar os nossos costumes. Nós tínhamos o costume de beber água para matar a sede, de tomar suco natural. E, devido a muitas propagandas, as pessoas começaram a fazer o uso excessivo de refrigerante, de nude, aqueles copinhos que tem muito açúcar e que faz muito mal para as pessoas. Pode causar diabetes, obesidade, uma série de problemas. E esses refrigerantes, essas bebidas, vêm em embalagens e que vão ter que ser dado um destino a elas. Se elas não forem para os lixões, muito provável a maioria vai, o ideal é que a gente encaminhe para os galpões de reciclagem. O vídeo está ficando longo, mas eu vou me ater aqui só na questão do repensar, tá? Do recusar. Depois eu vou fazer um outro vídeo dando vários exemplos do que a gente pode recusar e que é uma mudança simples no nosso dia a dia. Reduzir, de que forma que a gente pode reduzir, como que a gente pode reutilizar certos produtos que chegam na nossa mão. Eu dei um exemplo aqui de um vaso de planta, que era uma garrafa de amaciante e que agora virou um vaso de planta, que vai ficar aqui durante muito tempo. Aqui eu não tenho quintal na minha casa, mas eu fiz com essa garrafa aqui uma pequeno plantio de cebolinha. Enfim, são pequenas ações que fazem parte do dia a dia. Repensar nossos cuidados também conosco, uns com os outros e até mesmo com os animais. Eu não posso, no Dia do Meio Ambiente, não deixar de pensar nesses pequenininhos aqui, ó. Vejam, os cachorrinhos, os gatinhos,
os passarinhos. Não prenda um animal. Não pense que um animal numa gaiola, uma ave na gaiola, ele está feliz, que ele não está. Nenhum passarinho que hoje canta um hino de algum time é feliz. O lugar do pássaro é na natureza. O lugar dos animais silvestres é na mata. O lugar do cachorro, sim, é ao lado dos seres humanos. Eles têm o direito de ficar conosco. Assim como dos gatinhos também. E eles têm o direito de serem bem cuidados. E nós temos o dever de tratar bem esses seres que tanto alegram a nossa vida e que tanto faz bem para cada um de nós. Bom, enfim, o Dia do Meio Ambiente dá para a gente falar muita coisa. Fiz aqui um pequeno resumo de que maneira que a gente pode estar repensando os nossos atos de cuidados com as questões ambientais, cuidado com os animais, cuidado com a gente mesmo, amar ao outro. E hoje, no dia 5 de junho, eu perdi um grande amigo, um grande irmão para mim, um irmão mesmo, o professor Manuel, e eu faço questão de deixar essa homenagem aqui para ele, um sorriso no rosto. A gente fica triste, eu fiquei muito dolorida de perder meu amigo, que eu conheço há mais de 40 anos. Ele foi meu professor de jazz, depois nós fomos colegas de trabalho lá no Tobogã, quando ele já trabalhava no projeto, num projeto dentro do Parque Tobogã, e eu trabalhava ali na escolinha. E aí nós nos tornamos muito amigos, né? E ele sempre teve esse cuidado com as pessoas. Ele sempre, a frase que ele mais falava para mim é: Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, olha como Deus é bom. E ele sempre acolhia a gente de uma maneira que, olha, para mim ele é um dos melhores exemplos de cuidados com o ser humano, com as pessoas, com os amigos. E ele tinha centenas de amigos. Então fica aqui minha homenagem ao meu querido professor, meu irmão mesmo, professor Manuel, que nesse Dia do Meio Ambiente, a lembrança que eu tenho dele é aquela que a gente tem que ter respeito a todas as formas de vida. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.